pessoal, hoje nós vamos falar sobre a participação do assistente no processo, ou melhor dizendo, a intervenção no terceiro por assistência. Como já foi dito para vocês, o processo conta com a participação de pelo menos 3 pessoas, certo? De um lado, o autor, que é aquele que impede a tutela jurisdicional, o réu, que é aquele em face de quem se pede a tutela jurisdicional, e o juiz, que é o que analisa, né, a tese do autor e a antítese do réu para formar a sua síntese e decidir quem tem razão. Mas nós já vimos também que é claro que o processo não atua só com essas 3 pessoas. Nós temos os auxiliares da justiça, o advogado, muitas vezes o Ministério Público, certo? E vimos também que as partes podem agir em litisconsórcio, ou seja, haver mais de um autor e mais de um réu. Mas hoje nós vamos falar sobre a figura, na verdade, começar a falar, né, do terceiro no processo. Então, o CPC, ele trata da questão de terceiros que possam passar a intervir ou atuar no processo, certo? E quais são essas formas de intervenção de terceiros? Não é qualquer terceiro que pode intervir no processo, né, e participar do processo. Essas formas de intervenção do terceiro no processo, elas estão ali na lei. Então, seriam como? Seria por assistência, seria pela participação de um amicus curiae, tá? Através de uma desconsideração da personalidade jurídica e depois o chamamento ao processo e a denunciação da lide. Nós, nesse vídeo, vamos tratar especificamente da assistência, tá? Então, vejam, a assistência é uma intervenção de terceiros. Ela é uma intervenção de terceiro voluntária, ou seja, é um terceiro que pretende ingressar num processo que já está em andamento. Por que ele pretende ingressar nesse processo? Porque ele tem um interesse jurídico naquela relação processual, mas é um interesse que não é um interesse meramente econômico, tá? Ele tem que demonstrar um interesse jurídico naquilo. Ele pode ser indireta ou diretamente beneficiado ou prejudicado com a decisão dada naquele processo. O que acontece é que nós vamos estudar outras espécies de intervenção de terceiros e vamos ver que algumas intervenções são forçadas, ou seja, as partes ou o juiz determinam ou intimam aquela pessoa determinada, que é um terceiro, para ingressar no processo, para participar no processo. No caso da assistência, é o próprio terceiro que pede a sua participação, certo? E nós acabamos de ver que ele tem que ter interesse jurídico. O que acontece é que esse interesse que a parte tem pode estar sendo objeto de discussão no processo ou não. Por isso que a gente fala assim, às vezes o interesse dele é direto ou às vezes ele é incidental, indireto, certo? E aí isso vai depender muito, a gente precisa descobrir isso para saber que tipo de assistência que é essa, tá? Então vamos por partes. Quando um assistente, uma pessoa, melhor dizendo, terceiro, que não faz parte da relação processual, pretende ingressar naquele processo, é porque ele quer auxiliar alguma das partes, o autor ou o réu, certo? Quando ele pretende auxiliar o autor ou o réu, ele vai fazer isso como? Por uma petição. Então, ele vai protocolar essa petição a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Ele vai fazer essa petição, protocolar essa petição, dizendo: eu, vai se qualificar, fulano de tal, quero ser assistente do autor ou do réu. Só que é claro que nessa petição ele vai ter que demonstrar qual é o interesse jurídico que ele tem. E o que pode acontecer? O juiz pode indeferir de plano, falar: ó, não ficou demonstrado o interesse jurídico, certo? Então o código utiliza assim, essa expressão: o juiz vai indeferir liminarmente. Ele não, ok? Se não for o caso do juiz indeferir liminarmente, o autor e o réu vão ser intimados a se manifestar. O processo não vai ser suspenso por conta disso, tá? Não vai haver suspensão. Então, o juiz intima as partes para se manifestarem. Se elas não falarem nada ou se elas concordarem, o juiz defere o ingresso do assistente. Se elas, eventualmente, se manifestarem dizendo assim, uma delas, pelo menos, dizendo que não concorda com o ingresso desse assistente, aí o juiz vai ter que analisar
né? Ver se defere ou indefere a participação desse assistente, ele pode indeferir, ok? Partindo do pressuposto que houve o ingresso. Então, veja, se houve um ingresso, porque houve o pedido desse terceiro, tá? Ele voluntariamente quis ingressar. Se houve o ingresso, é porque ele tem interesse jurídico. Mas aí vem a seguinte questão. A gente precisa saber se esse terceiro, ele é considerado parte ou não é considerado parte do processo. Então, vejamos o seguinte, tá? Entendendo que o processo conta com duas pessoas aqui, tá? Vou desenhar aquela relação processual tradicional triangular. Então, em que nós tenhamos aqui o João contra a Maria. Qual é a questão que o João e a Maria estão discutindo aqui? O João e a Maria estão discutindo uma cobrança. O João está cobrando um valor da Maria. Por que ele está cobrando esse valor da Maria? Porque ela fez uma dívida com ele. Só que essa dívida que a Maria fez com ele é uma dívida solidária. Ou seja, ela é, na verdade, co-obrigada. Ela é uma devedora solidária. A Maria não é a única devedora. Ah, mas por que o João propôs ação só contra a Maria? Bom, porque é uma faculdade dele, certo? Em obrigações solidárias, o credor pode optar por cobrar só de um, ou de todos, ou só de alguns. E ele, nesse caso específico aqui, ele optou por cobrar só da Maria, certo? Mas nós tínhamos um outro devedor, que era o José. O que acontece? O José, ele pode pedir para ingressar, se ele quiser, claro, como assistente do processo, para ajudar a Maria. Qual é o interesse dele no processo? Claro que ele tem interesse. Se a Maria for vencida, ela não vai querer cobrar a quarta parte dele? Então, ela tem direito de regresso contra ele. Então, por esse motivo, o José pode ingressar no processo como assistente, certo? Então, o José vai fazer o seu pedido aqui e vai pedir para ingressar como assistente litisconsorcial, ok? Quando o José ingressa nesse processo, a gente precisa saber o seguinte, qual é o interesse que ele tem? O interesse dele, o bem que ele pode vir a ser atingido, é objeto dessa relação jurídica aqui? Sim. O José tem alguma relação com o adversário da pessoa que ele quer assistir, que é Maria? No nosso exemplo, João? Sim, ele tem relação jurídica com o adversário da Maria. Se ele tem relação jurídica com o adversário da Maria, o José poderia ter sido parte nesse processo desde o início? Sim, também. Então, nesse caso, nós estamos tratando de uma assistência litisconsorcial, tá? A assistência litisconsorcial, ela existe exatamente quando? Quando o assistente, ou seja, aquele terceiro que ingressa espontaneamente no processo, tem uma relação jurídica com o adversário da parte que ele quer assistir e que poderia ter sido parte desde o início, certo? Então, veja, ele ingressa no processo como assistente da Maria. Ele não vai passar a ser litisconsorte da Maria? Vai. Só que é um litisconsórcio que é formado não por vontade do autor, mas por vontade do próprio terceiro. Então, ele vai passar a ser tratado como parte no processo, certo? Diferente da assistência litisconsorcial, está a assistência simples, tá? Na assistência simples, o assistente não vai ser tratado como parte, não vai ser considerado um litisconsorte da parte aqui. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos usar o seguinte exemplo, usando aqui já o João e a Maria que já estão aqui no nosso desenho. O João está cobrando uma indenização da Maria, certo? A Maria, ela causou supostamente um acidente e o João sofreu danos. Acontece que a Maria acha que não foi ela que causou, mas ela tem seguro, tá? Um seguro contra acidentes que cobre indenização contra terceiros. Imagina o que acontece o seguinte, se a Maria for vencida nessa ação e tiver que pagar a indenização, ela não vai pedir o valor, o ressarcimento para a sua seguradora? Certamente vai. Então, nós temos que a seguradora dela, por exemplo, ela tem interesse. Ela tem interesse qual aqui nesse exemplo, bem básico? Que a Maria não seja vencida.
né? Principalmente se ela entende que ela tem razão. Então, a seguradora aqui no nosso exemplo vai ser a assistente, tá? Ela vai comparecer aqui ao processo voluntariamente, vai fazer aquela petição que eu falei para vocês, vai mostrar o interesse jurídico dela e vai pedir para ingressar para auxiliar a Maria, ok? Então, ela vem voluntariamente. Lembrando que isso pode ser a qualquer tempo, tá? Veja só, admitido o ingresso dessa seguradora, a gente tem que ver se ela é assistente simples ou litisconsorcial. Eu já falei para vocês que ela é uma assistente simples. Por quê? A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: o interesse, tá, que a seguradora tem é objeto aqui dessa ação? Tá? Não, não é. Aqui o que se discute é o acidente, como ele aconteceu, etc e tal, e os danos. Aqui existe uma relação jurídica apenas entre a seguradora e a Maria, e é uma relação contratual, securitária. Esse interesse aqui não é objeto dessa ação, certo? Mas é claro que pode indiretamente afetar a seguradora, tá? Então, o interesse não é direto como na assistência litisconsorcial, ele é reflexo, por um reflexo disso pode afetar. A seguradora, por sua vez, ela vai pedir o ingresso, vai auxiliar a Maria, mas aí fica outra pergunta. A seguradora tem alguma relação jurídica com o adversário da parte que ela quer assistir, que no nosso exemplo é o João? Não, ela não tem relação nenhuma. A única relação que ela tem é uma relação contratual com a Maria. Então, aí vem a segunda pergunta. Ela poderia ter sido parte desde o início na relação processual? Não, ela não poderia. O João não poderia propor uma ação contra a seguradora da Maria, porque ele não é parte, ele não firmou esse contrato com a outra seguradora, certo? Então, nós estamos diante de uma assistência simples. Vejam só, para finalizar e para diferenciar, quando se trata de assistência litisconsorcial, o assistente poderia ter sido parte desde o início. Ele tem relação jurídica com o